Como responder à injustiça? Essa é uma pergunta tão velha quanto o mundo. É um casal de biógrafos, o Henry Lee Thomas e a Dana Lee Thomas, quando escreveram uma pequena biografia do Shakespeare, fizeram uma análise de algumas das suas peças e chegaram à conclusão de que o Shakespeare responde essa pergunta: como reagir à injustiça? De três formas diferentes nas suas peças. A primeira resposta estaria naquela que é talvez a peça mais famosa do Shakespeare, Hamlet, que é escrita e publicada entre 1600 e 1601. Na peça, o Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca, descobre que o seu tio Cláudio assassinou seu pai para depois se casar com a sua mãe e tomar o trono da Dinamarca. E quando ele descobre isso, o desejo dele é se vingar e ele planeja assassinar o tio. Numa peça bem pouco conhecida do Shakespeare, que sai por volta de 1608, Timon de Atenas, a resposta a essa pergunta, como reagir à injustiça, o que fazer diante da injustiça, já é bem diferente. Em Timon de Atenas, trata-se do personagem título Timon, que é um homem abastado na Grécia Antiga, né, na época da Grécia Clássica, em Atenas, e que recebe os seus amigos na sua casa, dá várias recepções, promove festas, nas quais todos estão contentes e estão sempre recebendo bem e atendendo bem o Timon. Mas o que acontece? Logo no princípio, o Timon fica sabendo que ele fez alguns maus negócios, então perdeu toda a sua fortuna. E à medida que a peça prossegue, ele vai perdendo todos os seus amigos, todos os seus conhecidos, todas aquelas pessoas que o recebiam tão bem e que iam para todas as festas da sua casa, que comiam e bebiam às expensas dele. E a única pessoa que permanece fiel ao Timon é um dos seus velhos criados. Mas o Timon está muito amargurado e nas últimas cenas da peça ele se recolheu, se tornou um ermitão numa região isolada da Grécia, longe das cidades, longe de Atenas. Esse criado que guarda fidelidade a ele vai visitá-lo, renova os seus votos de fidelidade, pede que ele volte, mas não adianta. O Timon está tão amargurado, tão decepcionado, que com raiva, né? Com raiva das pessoas, com raiva do mundo, decepcionado com todos, ele acaba se suicidando. Essa seria a segunda resposta, segundo os biógrafos, que o Shakespeare deu à pergunta: como reagir diante da injustiça? Qual deve ser a nossa resposta? Em Timon de Atenas, é o suicídio. Numa terceira peça, e para alguns estudiosos, provavelmente a sua última peça, que ele teria escrito e encenado por volta de 1611 e 1612, ou seja, cerca de 11 a 10 anos após o Hamlet e uns 4 a 5 anos após Timões de Atenas, a resposta é bem diferente das outras duas. É A Tempestade. E nessa peça, nós temos a história do Próspero, que é o Duque de Milão, que é um homem conceituado, que se tornou viúvo, ele tem uma filhinha, ainda bebê, que é a Miranda, mas o irmão do Próspero está ambicionando a posição dele, então ele entra em conspiração com um grupo de nobres, expulsa o Próspero de Milão, coloca o Próspero e a sua filha Miranda num barco e soltam os dois no mar. Eles não matam o Próspero, nem a filha, mas nas condições em que colocam pai e filha, tudo seria de se esperar que eles iriam morrer ali, né? Ao ar livre, no mar, sem nada. Mas o que acontece? O Próspero sobrevive, aporta numa ilha, ele e a filha,
começa a viver nessa ilha, aprende a sobreviver ali. Inclusive ganha alguns poderes, né? Porque ele começa a estudar magia e se torna-se um mago naquela ilha. Ganha poderes sobre espíritos do ar. Há uma criatura do ar, que é o Ariel, que começa a servi-lo. Os anos passam, a Miranda agora já não é mais uma criança, né? Uma moça feita e muito bonita. E como o mundo dá muitas voltas, um belo dia, o seu irmão, atualmente o Duque de Milão, e aquele mesmo grupo de nobres que haviam conspirado com ele para tomar a posição do Próspero, vão dar na ilha após um naufrágio. O que o Próspero faz? Ele é, de fato, como qualquer criatura humana, tentado pela ideia de se vingar. E ele chega a tomar algumas atitudes que me parece que a peça tenta dizer justamente isso, que ele está em conflito com a mágoa, a raiva, né, da injustiça que ele sofreu. Ele e a filha, porque eles poderiam ter morrido. Mas, por fim, no final de A Tempestade, o Próspero faz uma coisa que o Hamlet não havia feito diante do tio e que o Timon não havia feito diante de todos aqueles falsos amigos que o abandonaram quando ele mais precisou. O Próspero perdoa. Essa é, provavelmente, já que foi uma das últimas, se não a última peça do Shakespeare, a resposta do filósofo. A resposta do poeta, do dramaturgo e filósofo da vida, William Shakespeare. E eu acho muito interessante que tenha sido, se não a sua última peça, uma das suas 3 últimas peças. Essa seria a resposta final. Essa seria a resposta do homem sábio, do homem bom. Perdoar. Perdoar a injustiça. Que todos nós sabemos, não é fácil. Perdoar custa aquele que está perdoando. Mas é a melhor resposta.